Bom, vamos lá? Vamos lá, né? Pelo jeito. A morte, ó. É insuperável, é irremissível. Bom, vamos fazer os últimos três aqui, as últimas 6 sessões, né? Então, a 51 é o ser para a morte e a cotidianidade da Alzheimer. Não, tem várias partes que eu vou ficar, com certeza me confundi na bom, nesse primeiro aqui, né, vai começar os primeiros parágrafos da sessão 51. Ele vai começar falando como que a morte aparece, né, na cotidianidade, né? Como que ela aparece na cotidianidade, né? Então, ele vai descrever, né? Ela aparece sempre como algo incômodo, né? Sempre há uma tentativa do impessoal acomodar ela, né? Dentro dela se acomodar dentro do impessoal. E a frase, né, que usa aqui, não sei como é que está, porque eu olhei em inglês, mas algo, né, do tipo, todo mundo vai morrer um dia, mas não agora e não eu, né? Uma forma de você afirmar a certeza da morte, por um lado, porém, né, você sempre está se tirando dela, né? Não sou eu que agora, alguém vai morrer, né? Em algum lugar do mundo, em algum momento, mas não eu em algum lugar, né? Então, desde o parágrafo 2 aqui, né, já coloca essa questão do fenômeno da morte que vem ao encontro do Lazai, né, como algo incômodo, né, como algo que atrapalha, né, uma coisa meio construção, né, do Chico Buarque, né, que atrapalha o sábado. E ele vai falar isso eu anotei aqui, acho que 2 e 3, de 2 a 5, né? Ele vai trabalhar com essa fuga da morte, né? Do pessoal. Então, vou falar um pouco de cada parágrafo, né? Eu pulei desculpa, né? Ele falou algumas características que vão aparecer depois, né? Então, ela é própria, é irredutível. Eu acho que indeterminado não aparece aqui, né? Aparece depois, só. Insuperável, né? No capítulo 2 tem essa fuga, essa coisa do incômodo que ela traz, né? No segundo parágrafo, desculpa. No terceiro, né? Aí aparece, né, esse determinado, que aparece no final aí, escalonado, né? Eu vou falar depois disso. Um depois do outro. Né? Aparece esse aspecto indeterminado da morte no discurso, né? Quer dizer, ela é sempre uma ameaça, mas ela nunca é uma ameaça, digamos, concreta. Você sempre se tira disso, como se você não fosse. Quer dizer, você sabe que você vai morrer, mas você não quer saber que você vai morrer. Né? Me parece algo desse tipo. Né? Eu acho curioso, né? Porque eu tinha notado isso, depois eu acho que ele mesmo fala, né? Que essa experiência da morte do outro, né? Você faz, ela tem até um certo grau de alívio, ele vai falar isso, acho que no 6, no sentido de como você experimenta o outro morrendo, você sabe que você está vivo, né? Porque você está experimentando a morte de outra pessoa, né? Que reforça esse caráter do alguém vai morrer, né? Morre, mas não eu e não agora, né? Pelo menos não fui eu, né? Daí vai ter a expressão aqui, né? A morte que é sempre minha, página 35, tá? Da minha tradução aqui é da Márcia, tá no slide. A morte que é sempre minha, de forma especial e insubstituível, converte-se em um acontecimento público que vem ao encontro do impessoal. Né? Então, esse caráter público que a morte adquire é o que vai tentar ser, ele vai falar sobre isso, né? Vai tentar ser tirado, né? Então, você não fala sobre a morte, você tem todo um taquejo, uma sensibilidade, assim, não tem jeito, né? Você fica sem jeito de falar sobre a morte, né? Ele fala,
nesses termos mais para frente. Essa dimensão pública, não sei se vocês conhecem, leram A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, que ele citou antes, né? Essa dimensão pública fica muito, muito nítida ali, né? Esse negócio do alívio é bem... Sim. É exatamente isso. Essa parte do alívio, né? Então, o impessoal sempre tenta tranquilizar, né? Então, ele vai dar um exemplo do moribundo, né? Você tenta tranquilizar, que vai ficar, né, que vai voltar, vai ficar tudo bem, né? Você consola o moribundo. Por meio desse consolo, né? Ele fala aqui, né? Dessa maneira, dessa maneira que o pessoal busca continuamente se tranquilizar a respeito da morte, né? Dessa maneira. Cadê? Tinha que ficar não. Enfim, eu não vou ler o parágrafo inteiro porque. É por esse consolo que você dá moribundo que você tenta sempre se tranquilizar a respeito da morte, né? É um caso, né? Eu não sei se. Então, isso no parágrafo 4, né? Então, como eu falei, né, 2 ao 5 ele está falando dessas formas de fuga, né? Então, consolo, uma certa tranquilidade que você tem de saber que você está vivo, que você experimenta pela morte de outra pessoa. E no 5, esse caráter que eu já tinha adiantado do público, né? Você não quer falar sobre a morte, você usa até essa, quer dizer, não sei se ele usa porque tem a questão da tradução, né? Mas... é aqui que ele cita o Ivan Ilitch, né? Aqui, eu confundi aquela hora, eu vi a notinha aqui no texto, achei que fosse, mas eu me confundi. E no 5 ele fala desse caráter que tu tinha citado, que você não quer falar da morte, e aí a tradução, enfim, não sei como é que tá, em alemão, mas você quer ficar alienado, né? A tradução da Márcia usa a palavra alienado, né? Da morte, tá? Deixa eu ver. Bom, vamos seguindo aqui. Daí, ele vai falar o seguinte, né? Esse processo que ele descreveu, da fuga, da morte, ele próprio revela, né, dá a chave, né, da possibilidade de compreensão desse fenômeno ontológico. E aí, de novo, sempre essa coisa, né, como se manifesta no cotidiano, você vai inverter o sinal, né, você vai olhar para como ele é ele mesmo. É aí que eu disse, né, que eu tinha adiantado já no 3, é que ele fala, né, que como o cotidiano trata da morte sempre do outro, né, ela me assegura de que eu estou vivo. Isso no parágrafo 6 dessa seção específica. Você precisa da seção 51. Eu vou citar aqui, na página 37, né? Ele fala aqui: porém, a cotidianidade do Dasein, isso daí, também atesta que o próprio impessoal, mesmo quando ele está explicitamente pensando na morte, ele está sempre se determinando como ser para a morte, né? Então, isso que eu comecei falando. Mesmo que ele esteja fugindo, como ele descreveu antes, essa fuga já revela que ele é determinado por este fenômeno, né? E é ser para a morte. É uma coisa inescapável, né? Tirando aqui. Deixa eu falar. E aí é
nessa fuga que a gente tem que, né, acho que focar nossas atenções para compreender o que é a morte, como Dasein compreende a morte, né? Mais ou menos eu sempre esse último parágrafo, essa passagem, né, que vai fazer em seguida, né? Certo? Tudo bem? Não sei se eu falei besteira. Deixa eu ver se aqui tem outra anotação, alguma coisa. Só para. É que a gente não leu a primeira parte aqui, mas uma coisa importante é que assim, o ser para a morte, ele é modalmente indiferente. Isso quer dizer, ele não é nem próprio nem próprio. Aí ele pode se modalizar de modo próprio ou impróprio, autêntico ou inautêntico. Já que ele falou que é da parte constitutivo do ser aí, agora ele vai analisar o impróprio e depois o próprio, ser para a morte impróprio e o próprio. Aí o que ele faz? No começo é que a gente pulou, mas na primeira parte, quando ele analisa o cotidiano, ele fala de algumas características próprias do cotidiano. E duas bem interessantes que ele fala o cotidiano é tranquilizador e é alienante. Ele usa essa palavra para descrever o cotidiano. Aliena no sentido de que distancia o ser aí do seu próprio ser. O que ele faz é aplicar aquelas categorias que ele tinha conquistado na análise da cotidianidade, agora, para o fenômeno específico da morte. Então, é muito amarrado aqui. E por isso que ele fala de alienação, de tranquilização. E uma palavra, ela passa rápido, mas é uma palavra importante no primeiro parágrafo do 51, que ele fala de uma não surpresa. Auffälligkeit. Quando ele estava falando do utensílio, do manual, acho que no 31, ele fala assim, na lida cotidiana, as características do martelo só aparecem quando ele quebra. E é nesse caráter de quebra, de impertinência, ele usa também essa palavra, que a lida cotidiana para e você começa a prestar atenção no ente. Se a morte ela não causa surpresa, você não para pensar nela de maneira autêntica. Ela não se mostra de modo autêntico. É só quando a morte passa a se tornar uma surpresa que daí você pode pensá-la de uma maneira autêntica. Na vida cotidiana, o ser dos entes, o ser de tudo, fica escamoteado, inclusive do ser aí, portanto, da morte. Esse caráter de não surpresa ele é muito importante para marcar o cotidiano e para justificar como que a gente não pensa de modo originário o fenômeno da morte. Bem, só para retomar, porque essa coisa eu acho muito importante. Mas, perfeito, Alex. O Heidegger está mobilizando categorias não porque são existenciais, né? Mas está mobilizando as ferramentas, né, que ele apresentou na primeira parte para analisar a morte aqui, né? De certo modo, na primeira parte, o cotidiano, né, a cotidianidade, a mediania, constitui, vamos dizer, está em primeiro plano, né? Mas, eventualmente, já aparecem elementos do ser si mesmo, por exemplo, no capítulo 4, né, contraposto ao impessoal. Aqui é o contrário, né? Quer dizer, a questão da singularização está em primeiro plano, mas ele volta o tempo todo para o cotidiano e traz elementos de lá para ajudarem a pensar os fenômenos de que se trata agora, né? Só que no caso da não surpresa, você falou isso está no primeiro parágrafo do 51? No segundo. Primeiro. Espera aí. No meio do segundo ali. Tem uma nota aí. Remete Está como não surpresa no segundo parágrafo? Ele inclusive remete ao 16. Não surpresa. Qual que é a... Como que é a Marcia? Deixa eu ver como é que está aí. É o Auffälligkeit? O Auffälligkeit, né?
Deixa eu ver aqui. Ele remete ao 16, que é quando ele fala do utensílio. Bom, enfim, depois. Mas de qualquer modo, né? O que eu ia comentar é o seguinte. Talvez, né, também é preciso tomar o seguinte cuidado, né? Essa não surpresa com relação à morte, ela é, digamos, construída, né, pelo impessoal, mas a surpresa de que se trata aqui, se você tá pensando na surpresa que trará a compreensão ontologicamente adequada e a autenticidade. É a angústia. Porque não é, por exemplo, uma morte inesperada. Né? Então, quer dizer, nós, de algum modo, isso é uma coisa que se poderia até questionar, né? O quanto que a morte do outro, dependendo de como ela tem impactos diferentes, né, na compreensão da morte. Ele questiona justamente esse ponto. Né? Ele questiona o fato do Heidegger insistir que somente a morte para mim mesmo é autêntica. Você não consegue viver de maneira autêntica a morte por outro. Sim. Não sei se... Ele analisa os funerais, rituais mortuarísticos de várias sociedades. Mas é que no caso não sei, né? Eu teria que ver exatamente o que ele diz. Mas é por aí. Só que não dá para dizer que você vive autenticamente a própria morte. Na verdade, a própria morte você não vive. Né? Você se torna autêntico em função da maneira como você compreende a própria morte. Agora, uma vez que você vive autenticamente, eu acho que você pode, tudo se ressignifica, até mesmo a morte do outro. Sim. O que ele está questionando é o fato de você não ver o ser para a morte teu mesmo na morte do outro. Sim. O Heidegger tem que voltar sempre para um isolamento em relação ao ser com o outro. Para conseguir o caminho da propriedade. Sim, tem essa ênfase na singularidade, quer dizer, ou mesmo na individualidade, né? É de fato muito forte, né? E aí, bom, é uma questão a ser pensada, né? Acho que o Ricard, o Levinas, né? Tem vários autores, o próprio Sartre, né? Que vão justamente questionar esse aspecto, né? Exatamente. Eu já estava aqui, mencionei, que eu lembrei de um texto do Adorno, falando sobre o Holocausto e tal. Ele fala que quando perguntava para as pessoas sobre o Holocausto, tinha gente que falava assim: não, mas não morreu 6 milhões, morreu 5 só de judeus. Essa coisa da banalidade, não no sentido da Hannah Arendt, né? Não sei se daria para relacionar, mas da banalidade da violência, assim, no sentido comum do termo, né? Plenário mesmo, né? A banalidade da morte, assim, como se fosse uma coisa banal, quantitativa, né? Assim, é interessante, mas é que o Heidegger aí ressalta justamente uma coisa diferente disso, né? Porque as pessoas têm medo. Não pensei juntos. Né? Não, sim, eu estou falando que é interessante justamente que é outro tipo de lidar cotidiano com a morte, num sentido quase o oposto do que ele está colocando aqui. Porque oposto ao modo apropriado, você diz? Não, impróprio mesmo. Porque o modo impróprio de lidar com a morte é esse medo terrível que você tem dela. Você tenta fugir do assunto, você fala, não vamos falar sobre isso, é feio falar sobre isso na mesa de jantar, esse tipo de coisa. Sim. As pessoas têm um terrível medo da morte, elas não querem enfrentar. Da própria morte. Qualquer morte. Qualquer morte. Porque eu peguei, vou falar morte. Mês passado, eu tava analisando e ela tava falando, não sei o que lá, tá separando. E falou da ex, eu quero que ela. E demorou pra ela faleça. E de repente falou, faleça de novo. Eu falei, você não fala morrer? Você não fala eu quero que ela morra? Por que você não fala morte? Por que eu falei isso? Eu não conseguia falar a palavra morte. E o medo nem do outro. Nem pra falar, eu quero que fulano de tal morra. Mesmo em sentido metafórico. Como se a mudança de palavra implicasse. Por que falecer, então, que é diferente de morrer? Tem a ver com esse receio em relação a um certo tabu, né? Em relação à palavra. Ele fala sobre tabu. Mas acho que há momentos que ele fala também,
claro, não explicitamente, mas daria para a gente pensar, né, quando tem uma coisa do cálculo, né, que da soma, por exemplo, se calcular a expectativa de vida, por exemplo, calcular quanto tempo tem, o elemento do cálculo, acho que também aparece, né? Então, sei lá, você pensar, não, é muito comum, né? O que leva os jornais, por exemplo, a noticiarem mais um atentado ou outro, além do fato de um ter sido em Paris e outro na África, né? Vamos dizer, 2 em Paris, né? É a quantidade de mortos, né? Então a quantidade de mortos, ela é sempre um critério, né? Um critério já automático, né? Na pandemia tinha, né? Não morreu Sim, isso, sim, morreu. Exato. Como se fosse uma coisa assim. Porque pega uma banalidade da morte que está fora até da cotidianidade, uma banalidade que se dá no caso extremo. Porque Qual? A banalidade que ele está trazendo do Holocausto. Sim. É aquela coisa que a violência é tão extrema que morrendo vira nada. Você vai discutir que 5 milhões de mortos não, que 5 milhões de mortos é pouco, então não chegou a 6. Mas é um morto que virou só número. Ele foi... Eu estava procurando tem um termo para pegar que ele foi só cifrado. Ele virou uma cifra. Uhum. É como se contam os corpos também na guerra, na guerra ao tráfico. É a contabilização de mortes na pandemia seguiu essa lógica. Sim. Virou qualquer coisa. Eu lembrei do Adorno porque antes ele fala alguma coisa do tipo, você não fala disso na cara das pessoas, me lembrou não é de bom tom, né? Você fica falando sobre esse assunto. Claro que lá tem ele está falando de pessoas que teoricamente apoiaram o país, tá? Você não fala para a pessoa não quer ser culpabilizado, né? Tem esse aspecto também, né? Que não está aqui. Mas me lembrou, nesse sentido da tranquilidade, né? A pessoa vai tranquilizar, não, calma aí, não é só assim. Eu tenho que pensar que mesmo que essa questão de ficar tentando causar assombro pelo número, ela tem esse efeito contrário. Porque o que eu escutei de gente falando que, por exemplo, a pandemia não foi tudo isso, aquela coisa, não. A ditadura também. A ditadura não foi aqui. Eu só desenho. Na história da minha casa morreram 5 pessoas na mesma casa. E daí quando eu acho que você sabe o rosto da pessoa e sabe que ela não está lá, eu acho que a percepção ela é distinta de você simplesmente ficar, hoje morreram tantas mil pessoas, hoje morreram tantas mil pessoas. Eu não sei se mais pra frente eu acho que ele dá um exemplo, ele fala disso, né? Mas a questão do suicídio aparece pouco aqui, né? Uhum. E é uma coisa que hoje em dia tem muito, né? Por aula para o ensino médio, né? Aí você vai entregar a prova, o cara fala, se não passei eu vou me matar. Aí se eu for na FUVEST eu vou me matar. Se eu passar em segunda FUVEST eu vou me matar. Tudo eu vou me matar, tudo é motivo para se matar. E tem isso também, né? Como se fosse uma coisa muito banal, né? É interessante, ele nunca discutiu muito suicídio. Porque outros existencialistas fenomenólogos discutem, sim. bem centrado. Eu não sei como é que estava a questão do suicídio, porque às vezes ele entra num tabu tão grande que ele não pode ser falado. Na Alemanha tem, né? Por causa do sofrimento jovem verde. Na Alemanha eu acho que que é algo super expresso, assim. Tem muitas obras. Ele não fala. o Hegel escreve sobre a proibição. Mas tem uma passagem mais pra frente que ele vai falar, né? É que a gente fala muito do suicídio de uma maneira. Mas tem uma passagem, né? Tem, Mais vai pra falar. frente tem. Dá um exemplo. Ele não usa a palavra, mas ele fala. Eu só falo que, tipo, Não tá subindo. então não é sobre isso que ele Não, que o suicídio não é um modo autêntico. Né? Ele fala. Em última instância é Ele isso. falou uma coisa, Para colocar o fim na poderia própria assim, vida, então, não é a mesma coisa que vocês... Realizar a morte. poderia Né? pensar então que o suicídio é realizar muito a próprio, realização coisa da assim. morte. Mas aqui na Alemanha tem o livro do Goethe, né? O Jovem Verde, que foram fortunos. Hegel escreveu sobre isso. Você vai passar pro 52? Sim. Tá. Não sei se não deixei de comentar alguma coisa. Não, é que eu fiz um comentário aqui do 51 que acho que pode ser interessante para a nossa discussão, né?
Nessa maneira, né, de lidar com a morte, né, nessa tentativa de neutralizar, banalizar, etc. Bom, esse é o modo encontrado pelo impessoal para minimizar a centralidade da morte na vida e assim fazer desta algo, digamos, ou mais banal, né, como a gente dizia agora, ou mesmo mais útil. Mas útil para quem? Né? Caberia perguntar. Será para o ser aí individual? Eu digo, fazer da vida algo mais útil, né, no caso. Desculpa, ficou confuso aqui, né? Quer dizer, fazer da vida algo mais útil, uma vez que se minimizou a importância da morte, né? Para o ser aí individual ou para o impessoal? Né? Quem é que está ditando as regras, né? Ora, se o indivíduo compreendesse a própria vida em sua completude a partir da morte como seu fim, que é o que está em jogo aqui, ele dificilmente conseguiria, por exemplo, engajar-se tão convicta e ativamente nas atividades que lhe são exigidas pelo seu mundo público. Mesmo quando ele pensa estar se beneficiando pessoalmente de tal engajamento, ficando rico, por exemplo, o fato é que isso nada altera o seu destino final e, portanto, não tem qualquer relevância do ponto de vista existencial. Daí que seja tão preferível não pensar muito na morte e, quando morre alguém, resolver logo o assunto. Mas o pensamento sobre ela está aí, de um modo ou de outro, e se revela, por exemplo, no modo como o rico justifica seu patrimônio no pós-morte. Deixar o patrimônio para os filhos, por exemplo, né? Pode ser a contrapartida mundana da vida após a morte. Um outro jeito de pensar a sua continuação depois da morte, né? Peraí. Duas ilusões com as quais o indivíduo deixa de cuidar direito, digamos assim, né, da sua existência enquanto projeto por completar-se com o seu fim. Mas se não é o indivíduo quem escolhe pensar assim, já que isso está dado na impessoalidade, na qual ele está absorvido, né, a serviço de quem estaria essa manobra? Seria a serviço do capital? Lembrei do paralelo que a Leona fez com Marx na última aula, né? E a ideia de alienação aqui também. Já não tínhamos visto que o Dasein primitivo estaria, em certo sentido, mais próximo do ser? Não em termos de compreensão ontológica, mas, né? A questão seria, então, saber quem primeiro corrompeu o bom selvagem. Fato é que ele se corrompeu e está agora mais distante do que nunca do ser, seja em sentido pré-ontológico, seja em sentido ontológico, do qual somente os gregos, talvez, ao longo da história, teriam se aproximado. Enfim, joguei aqui um pouco alguns elementos aí do Marx e do Rousseau, né? Que é uma possível leitura, né, que alguns fazem do Heidegger. Né? Do que eu sou? Não, o paralelo com Marx, né? Com a alienação. Eu não lembro exatamente o ponto que você trouxe, mas... Da existência temporal, da contextualidade. Isso. Do construir a história dentro de um determinado contexto. Uhum. Tá, mas esse ponto da alienação também permite, né? Esse ponto da alienação pegou. Tem outras questões também. Eu li mais de um trabalho tentando comparar o Heidegger com o Marx. Tem coisas semelhantes e tem coisas que vão em sentidos opostos. Sim. No qual, tipo, a definição de algo que em Heidegger ela vai Acho que é a aparecer própria alienação. Tem um sentido bastante distinto. Sim, você pega o Lukács e o Heidegger, né? Ela tem sentido. Mas o diagnóstico da alienação é muito semelhante. Não, sim, né? porque para o Heidegger é uma coisa que é do cotidiano e ponto, acabou, né? Não é uma coisa necessariamente como resultado de um processo material, histórico dialético. É uma coisa que vai existir na cotidianidade. Sim. Né? Então acho que isso é uma diferença muito forte, porque a alienação é produto, para os marxistas, é produto de uma história, Sim. De um processo de produção, de uma economia. Né? Para os marxistas e para o Lukács em particular, né? Isso vai se acentuar. Né?
Mas pro Adorno, no limite, pro Adorno Horkheimer, por exemplo, o Ulisses já era burguês, então Não, se você coisa muito anterior. né? Mas ainda assim você está fazendo um filme de história. Sim. Né? Tem assim um resultado. Mas a questão da impropriedade pro Heidegger é que ela é inevitável de verdade. Assim, tipo, não interessa, a sociedade marco-comunista vai ter alienação, vai ter falatório, principalmente falatório, eu acho. Tipo, falatório. Ele é Mas não vai? insuperável. Mas é que se você levar na radicalidade, para o Marx, o ser com uma fundamentação em si, isolado, já é alienado. O ser do Heidegger já é alienação. Sim. Levando a uma... Não, mas aí se você já parte de uma compreensão do que seja o ser externo ao Heidegger. Eu dou um cara que Dentro de uma concepção marxista, a concepção de ser do Heidegger já é alienada. Sim. A forma como o Lukács vê a questão da cotidianidade do Heidegger é inversa. Então você tem questões que vão para o mesmo sentido e você tem divergências. Acho que quem aproxima são outros autores, né? O Marcuse tenta aproximar, Sim. o Agamben, em certo sentido, também. Tenta aproximar. Enfim, mas esse seria um argumento, né, no sentido de aproximar. Não que eu esteja propondo aproximar. Né? Aí, seguindo aqui, o 52, acho que o 52 e o 53 é quando, não sei, mas eu vou começar a falar cada vez mais de forma positiva o que é, né? Por todo esse tempo recusando que não é o jeitos impróprios, né, de entender a morte, a totalidade, etc. Completar-se e tal. Agora vai começar a falar cada vez de forma mais positiva, né? Então o finalzinho ali fica mais. Bem, não vou dizer que fica claro, né? Seria escárnio, né? Bom, aí no 52, ele vai falar, né, sobre inverter o sentido, né? Isso que eu falei antes, de voltar para compreender esse fenômeno que a gente viu na cotidianidade. Suas, digamos, não sei se eu tirei isso aqui do texto do comentador, né? Que, em inglês, que acho que a tradução seria mais ou menos base ontológica, alguma coisa assim. Onde? Eu estou falando aí do primeiro parágrafo só o que ele pretende fazer, né? Agora nessa sessão. Então vou voltar, né? A gente viu como é que funciona a cotidianidade, agora vamos voltar, vamos inverter o sentido da coisa. Bom, aí ele vai falar sobre, né, depois, nos parágrafos 2 e 3 aí, sobre a questão da certeza e do estar certo, né, da morte. Diz o seguinte, né, que a cotidianidade, ela admite a certeza, a gente já falou isso, né? Ela admite a certeza da morte quando ela afirma que todos vão morrer um dia, mas não eu e não hoje, né? De certa forma ele vai problematizar depois, né, essa coisa do mas e do não eu, né? Não hoje, quer dizer. Depois ele vai dar uma problematizada maior. Mas aqui, quando você fala que todo mundo vai morrer, você está admitindo a certeza, né, da coisa, do fenômeno, né, da morte. E pelo que eu entendi, né, o estar certo da morte seria um passo maior que isso, né? Se você admitir ela, você entender ela como a sua própria morte, né? Como você admitir ela como sempre sua, né? Como o fim da sua existência. Isso o Dasein não está pronto para fazer na cotidianidade, né? A cotidianidade, enfim, ela para nessa certeza, digamos, abstrata, não sei se é o termo correto aqui, essa certeza fugidia, né? Da morte. Então ele vai tratar disso. Ele fala aqui, né? Vou citar o parágrafo 2 na página 38. A cotidianidade para no momento que admite ambiguamente a certeza da morte, a fim de enfraquecer a certeza, de aliviar o estar lançado na morte, encobrindo ainda mais o morrer. Então, pelo que eu entendi, estar certo na morte seria esse não alívio, né? Você não aliviar. Então, que a
a certeza é essa certeza fraquinha, né? Que você admite, mas ao mesmo tempo tira o corpo fora, né? Não admite que é sua a morte. Daí, seguindo, aí tem uma questão aqui, né? Ele até cita, eu fiz esse seminário outra vez que eu fiz a matéria de Heidegger, a sessão ele fala da verdade, desvelar, né? Ele está falando de certeza, né? Então ele vai falar da questão da verdade. E tem até a nota aqui, a nota 20, né? Ele cita o 54. Se não me engano é essa, né? Viajando na parte da... Enfim, ele vai retomar, né, o que é a verdade, o que é certeza para ele, né? Então tem essa ideia de daquilo que é desvelado, né, da abertura do Dasein. Não é, parte não entendi o que eu quis dizer com certeza aqui. Ele fala o duplo significado da expressão certeza, né? Eu confesso que eu não entendi, assim, eu fichei, mas eu não entendi o que ele estava dizendo. Ele fala da verdade e depois ele deriva, né? Então, a verdade é isso. Né? Tem a ver com, não com uma verdade como os positivistas faziam, né? De você comparar a coisa e ver se ela bate, né? Correspondência. Mas tem a ver com a forma como aquilo que você está estudando se revela, se desvela. E aí ele fala... um pouco, lembra aquele exemplo que eu dei acho que foi na última aula, né? Se eu digo assim, esta lousa é verde, né? E vocês concordam e falam, de fato, é uma seção correta. Né? O que eu estou apontando para algo que está se mostrando no meio de várias outras coisas, etc. A minha proposição, ela, vamos dizer, isolou um aspecto dessa situação, desse contexto, né, em que nós estamos inseridos, que é verdadeiro, mas esse ser verdadeiro da proposição, que nos leva a estar certos disso, né, é derivado da verdade que é a própria abertura dessa situação. O fato dessa situação estar posta como real. De estarmos abertos a ela no sentido mais trivial do termo. A parte da verdade, se desvelar, né? Eu não entendi, na verdade, como ele deriva isso da certeza, né? Ele fala derivando a certeza. Não. A certeza é que é derivada da verdade. Isso, derivando daqui a certeza. Então, nós só podemos ter certeza porque há a verdade nesse sentido ontológico. Tá. Ela está dentro, vamos dizer, de um quadro maior. Que é o que ele fala lá no parágrafo 44, né? Quando ele fala da verdade e caracteriza o conceito tradicional, né, da verdade como correspondência, da verdade como situada no juízo, na verdade lógica, como derivado. Eu acho que tem uma coisa aqui também que é assim, ele sabe que, ele parte do fato de que a gente tem certeza da morte. Então, quando pergunta, todo mundo fala, sim, a morte é a única coisa certa na vida. Agora, ele fala, isso é um indício de que nós somos da morte, mas isso ainda não é uma atestação. Você não está encarando, tipo, que é você que vai morrer a qualquer momento ali. É uma tá falando coisa, assim, que é um ditado, né? É mais um ditado, é uma coisa, um modo impessoal de lidar com a morte. Isso é importante para a verdade, porque quando ele fala que verdade e não verdade se copertencem, ele está falando assim, quando algo se abre, se desvela, se descobre, ou seja, quando a verdade se dá, também se dá a fuga dessa verdade. A certeza cotidiana da morte de é certo que eu vou morrer, ao mesmo tempo que ela atesta a verdade do ser para a morte, ela encobre, porque é uma forma de fuga de eu sei que eu vou morrer, mas não agora. Essa ambiguidade, e ambiguidade também é uma das características da cotidianidade, é essa ambiguidade da certeza que ele está falando. Ela desvela a morte enquanto constitutivo do ser aí, mas foge dessa certeza que ela mesma desvela. É essa ambiguidade
que é a própria da certeza em relação à morte. Ele está mostrando, porque é importante que o cotidiano ele não seja desvinculado da descrição ontológica dele. Ele não está falando que o cotidiano está errado. Ele está falando que o cotidiano vislumbra a verdade, vislumbra o ser das coisas, mas se afasta. E é isso que eu acho que ele está enfatizando aqui nessa parte. Não sei se foi um comentador, se foi o Fernando que falou. Se você ilumina um objeto, você ilumina um pedaço e faz sombra em outro. Sim. Ao mesmo tempo faz isso. É. Se eu falo a lousa é verde, todos vocês vão focar na lousa em vez de focar, sei lá, no teto. Se você olha para uma coisa, você vê uma coisa, você deixa de ver outra, né? E daí disso ele vai derivar, porque isso daí o Husserl já tinha falado. O que ele deriva, para além do Husserl, é a verdade e a não verdade se dão ao mesmo tempo. É isso que é um... Mas no Russo também não tem como de fazer isso, porque na sua investigação lógica, ele fala que como que é possível o erro? Tem algo de verdadeiro. O discurso falso não pode ser totalmente falso. Ele tem que ter uma base verdadeira, mas tem uma coisa que você não viu, né? Esse é o ponto. Sim. Daí aí vai introduzir outra, conceito, que é o do convencimento, né? O modo que fala da verdade, né? Daí a certeza da verdade. O modo da certeza é o convencimento, né? Você é convencido pela própria coisa descoberta. Entendi a minha letra. Acho que a questão né? Vai aparecer depois, mas me parece que a questão. A questão ele vai falar depois disso, mas tudo que ele está falando de certeza, a verdade é porque a gente tem esse modo, digamos, impróprio, né, de tratar da morte, que encobre ela, e aí você trata de um jeito que ela nunca te toca, né? Então ele vai dividir em duas partes, né? Morte empírica, que é a morte física, né? Do outro. Depois uma definição teórica, né? Então são modos, ele vai falar mais isso depois, mas são modos nos próximos, inclusive, de você fazer ela não te tocar, né? Ela ficar encoberta da você e ela não poder, você está alheio, né, você não é convencido por ela, porque ela não é desvelada, ela está encoberta. Né? Deixa eu puxar aqui. Isso ainda. Então ele vai dizer, né, que Deus está na verdade, né, em relação à morte. Ele fala, né, que o encobrimento não significa que você está. Acho que é isso, né? Não significa que você está em dúvida, né? Mas está errado, né? Fazendo esse par com a verdade como desvelada, o encobrimento significa que você está errado. Então, vai dizer, né? Então eu sou certo da morte, mas eu incluo ela tratando como um evento, como um encontro dentro do mundo, então é um jeito, não é a afirmação da dúvida do que tem na morte, tem depois da morte, coisa do tipo, é você afirmar algo que ela não é, né, como se ela fosse só um evento, de novo, banal, né, para se tranquilizar sobre ela. E aqui vai aparecendo, né? Toda hora aparece, né, a questão do insuperável, irremissível, né? Mas depois ele vai tratar de forma mais detida, né? Um depois do outro, assim, de forma mais sistemática. Bom, então a morte é um fato incontestável, uma experiência. Mas o pessoal faz com que ela
trata de tranquilizar o Dasein, né, sobre ela. Isso no parágrafo 8, né? Até porque aqui na página 39, né, que está grifei aqui, né, disse que a morte é certa e com isso implanta-se no Dasein a aparência de que se está certo da própria morte. Né? Eu entendi a aparência no sentido de que como se você estivesse considerando a própria morte, mas não está, né? Você não está de fato pensando nisso. Que é o que eu falei antes que ele introduziu, né? Diferente da certeza para estar certo. Né? Você fala da certeza da morte como se você estivesse certo dela. Você não está. Você está achando um subterfúgio, um jeito de se tranquilizar. Bom, aí sim, a parte que eu estava falando antes, né? Tem uma certeza empírica, a morte, né? E uma outra aqui que fala da certeza apolítica, né? Até o Emílio Kant usa essa expressão do juízo. Esqueci do que era político, procurar. Então, pelo que eu entendi, a morte empírica, né, a morte prática, a morte experiência da morte do outro que a gente estava falando, e a morte apodídica é uma morte teórica, né? É irrefutável, acho que é dado. Sim, o termo tem 3 lados, né, o juízo. Por definição, a gente morre. Por definição do ser humano, a gente morre. Tem uma das duas, são 2 modos, né, que eu entendi, de você escapar disso, né? São, enfim, acho que um desdobramento do que ele estava dizendo antes, né? Então, nem a morte empírica te toca, porque você não pode experienciar a morte do outro, né? Você pode morrer por ele, mas tem um pouco essa definição, digamos, abstrata, como se fosse um juízo abstrato, né, sobre a morte. Nenhuma das duas coisas se toca, por isso que eu entendi, né, que ele falou aparência nesse sentido. Né? Só aparentemente você está falando da sua morte, né? Você não está de fato. A certeza empírica é obtida dos fatos, né? Então, como eu falei, desse morrer do outro, você, o vizinho morreu, o fulano morreu, você tem essa certeza empírica, que as pessoas morrem. E a cotidianidade faz uma reflexão teórica, né? Esconde sua angústia, pretende que sua certeza seja superior à mera certeza empírica, né? Então, é como se esse modo teórico de falar da morte, ele se mostra, digamos, eu coloquei aqui superior, nem sei se ele usa essa palavra, se fui eu, mas no sentido de que é uma lei geral, né, uma coisa mais certa, né, do que a própria morte empírica, né? Deixa eu ver aqui. Estou falando alguma coisa. Peraí que eu estou saindo. Perdi uma folha aqui no meio. Vou colocar lá fundo. Não sei o que aconteceu. Tá aqui atrás. Enfim, voltando aqui, né? Eu tô no parágrafo 10, na página 40. Tô na página 40 da tradução da Marcia. Tá no drive lá. Vamos só citar aqui, né, eu estava falando da certeza empírica, né? A certeza meramente empírica da ocorrência do deixar de viver não decide nada sobre a certeza da morte, né? Isso que ela não toca, né? Não toca o que ela é, né? O que a morte é de fato. E aí sobre a certeza, sobre a certeza empírica.
né, de que a cotidianidade admite a certeza da morte, mas foge de estar certo dela, né, indica que a morte é a possibilidade mais própria, irremissível, insuperável e certa, né? Porque, quer dizer, você quer fugir dela e mesmo assim você tem que toda hora afirmar a certeza dela, né? Acho que eu entendi assim, né? É um indicativo de que você não pode fugir dela, né? Mas que você tem essa pretensão. Bom, aí seguindo, outro parágrafo. Bom, a morte, aí a expressão que eu estava procurando naquela hora, né? A morte sempre vem, mas por hora ainda não. Né? Um modo impessoal de tirar a certeza que se tem da morte. Né? Aí que ele vai problematizar os dois pedaços da segunda parte da frase, né? O mas, voltando. Esse mas, né? Então a morte sempre vem, mas, por hora ainda não. O mas é um modo bem pessoal de tirar. Vocês me dão licença só um minuto? Eu vou voltar ali já. Pode continuar. O Alex fica no lugar. A morte sempre vem, mas por hora ainda não. Esse mas é um modo bem pessoal de retirar a certeza que ele tem da morte, né? Então ele sabe que ele vai morrer, mas ele tira isso como se ele não soubesse, né? Enfim, como se o ente não soubesse que morre. E o ainda não, o resto daqui da frase, ela diz ainda não, não se está negando, né? Ele ressalta isso, mas é uma afirmação, você está afirmando que ela só vem no futuro, né? Ela não vai vir agora, ainda não. Então, no presente a morte não é acessível. Quando ela for, né? Não vai ser mais. Acho que é o Epicuro, né? Quando a morte está no estômago. Os comentadores colocam, né, essa frase para falar, embora eles reconheçam que não é exatamente o que o Heidegger está falando, porque ali a morte é um evento, né? Essa frase do Epicuro. Mas tem a ver com isso. Bom, continuando aqui na parte. Aqui. Então, se encobre aquilo que é mais característico da certeza da morte, né? Que ela é possível o tempo todo, essa possibilidade onipresente da morte. É isso que se quer ocultar, né? Então, você está, digamos, barganhando, né? Você admite que ela é certa, desde que você possa admitir que, desde que possa esquecer, esconder, né, de você mesmo, que ela é possível o tempo todo, né? Então, como se fosse sempre, vai demorar muito tempo, né, para acontecer, um dia ela vem, então. Para acabar esse parágrafo, ele vai falar aí de novo da indeterminação, né? O texto é bem circular, né? Ele vai voltando esses caracteres da morte, que ele vai apresentando no final de forma mais, digamos, como eu posso dizer, de forma mais direta, né? Coloca lá, né? Eu acho interessante a forma como isso volta da hora, né? Pensamento em círculo, gosto. Ele vai falar de novo da forma indeterminada da morte, né? Você não sabe quando que vai ser, você foge disso colocando determinações. Eu entendi essas determinações como ocupações assim, cotidianas à frente, né? Então, um trabalho, viajar, fazer alguma coisa para não pensar nisso, não pensar sobre isso, né, em termos assim, cotidianos. Né? Então você tem um certo desinteresse pela morte, né? Só um comentário sobre isso, só que me ocorreu agora. É curioso como, tipo, desde do 51, o pessoal tem tipo, um caráter ativo, assim, um caráter de agência, assim. Porque ele é a maior parte da vida, né, o pessoal. É a maior parte da sua vida. Então. Aqui no meio da
Ele fala que se trata de uma auto-interpretação do pessoal. E é interessante isso, porque você está dizendo, né, como a gente separa, não sei se eu queria falar nisso, mas como a gente teria que distinguir a ideia de alienação para o marco da ideia de alienação que está acontecendo aqui no Hayek. Mas curioso quando ele coloca esse papel de agência do pessoal, você pensa que, de fato, então, o interesse do pessoal é perpetuar o funcionamento da sociedade, seja lá qual for a sociedade. Não, eu acho que a descrição é parecida à questão da alienação. Agora, a origem, o conceito, aí sim é totalmente diferente. Sim. Mas, na verdade, era um conceito que estava sendo amplamente debatido na época dele. O curioso é que você pensar, é perpetuar o funcionamento pelo próprio funcionamento? Então, é isso? Não, é porque é uma coisa, na verdade, é quase inevitável. É tipo, quando o ser aí, ele é mais ser com do que indivíduo. Ele é mais com os outros do que em si mesmo, assim, né? Imediatamente a gente já está numa rede de relações, de cotidiano e etc. E aí é inevitável que não exista um impessoal. As pessoas vivem, né, lançadas já nessas relações sociais que já estão impostas, né? Nós caímos necessariamente, né? No pessoal. Quando você figura esse caráter de agência com o pessoal, parece que não é só isso, não é só. É que assim, ele não é nenhuma pessoa e ao mesmo tempo ele não é ninguém. Ele é todo mundo e ao mesmo tempo nada. É isso que seria. Então, tipo, é bem a ideia de quando você fala, falam muito que a sociedade civil é ruim ou má. Quem fala? Ninguém sabe quem fala. Mas você fala assim, se fala, se diz, né? Enfim, essa é a ideia. Alguém falou, com certeza, muita gente falou, esse é o problema. Não tem ninguém especificamente que você possa falar, olha aqui, o responsável por ter dito isso. Todo mundo fala, e ao mesmo tempo ninguém fala. Isso, pessoal, por isso que tem um caráter de agência. São ações mesmo, todo mundo, é eu, você, mas ao mesmo tempo não é eu e você. É isso. Eu acho que o que ele consegue fazer... Ele é vazio, é assim, se a gente for pensar no capitalismo, né? Como é possível uma alienação capitalista? Eu acho que diria o Heidegger. Se é possível uma alienação capitalista, é porque tem uma condição de possibilidade na própria existência que possibilita algo como uma alienação não é necessariamente e outros modos de alienação. Entendeu? Esse é um ponto. Ele está sempre pensando em categorias existenciais, né? E não necessariamente sociais. Né? É algo para ele é mais originário, assim, né? Tipo, por exemplo, o Zimmer, que é um autor perto dessa época, que é o autor... Quem? O Zimmel. Sim. Ele tinha que citar, inclusive, em Ser e Tempo. Né? Ele pensa também em coisas muito parecidas com essas, com a animação. Né? Mas ali, para ele, é fruto de um desenvolvimento histórico. Né? Então, tipo, para ele é a queda da cultura ocidental. A cultura ocidental se desenvolveu de tal modo, né? Ela fez uma sociedade virada no dinheiro, que tudo perdeu a sua qualidade particular. O dinheiro, ele desqualifica todas as coisas, se torna um símbolo vazio. Né? E, enfim, a produção do trabalho, da linha de produção, tornou, né, alienada. Mas para o Heidegger, esse fenômeno, ele é imediato, né? Ele está nos limites da existência. Ele é próprio da existência humana. Né? Não é uma questão da cultura ocidental e sua tragédia, por exemplo, no caso do Zimmer. Não é necessariamente marxista, mas para ele essa é a questão. A cultura, a tragédia da cultura ocidental, ela se desenvolveu de tal modo, ela desenvolveu as ciências, as artes, as tecnologias, etc. Mas ao desenvolver tudo isso, por meio do dinheiro, ela perdeu a si mesma, ela não consegue mais se reconhecer, ela caiu em alienação, né? Uma tragédia, não ser uma queda. Né? Mas próximo do Hegel, porque no Hegel o espírito se aliena em Sem dúvida é mais próximo do Hegel, né? Do que do Marx. Porque o que o Heidegger responderia, né, a algo assim, né? A uma análise histórica ou econômica, história aqui como ciência, né? Essa, né, vocês lembram do desenho que eu fiz, né? Estou assumindo aquele desenho que é o desenho do o famoso desenho do Heidegger, né? Para pensar o que ele entende por ser aí, né? Que é um ser jogado que tem um horizonte delimitado pela morte e que é esse conjunto de possibilidades
né, que são dadas no seu contexto efetivo. Né? Você conhece, né, o bom, essa história é produzida por, né, então vamos dizer, isso aqui, o Dasein, na verdade, o que é? O ser humano. Né? Isso aqui é produzido por seres humanos, que vão olhar para cá e produzir uma certa compreensão sobre o ser humano que o que o Heidegger está dizendo só é possível uma vez que o ser humano existe enquanto ser humano. Né? Senão não haveria história, não haveria economia, não haveria nenhuma ciência. Então, isso tem que ser anterior, né? Um pouco essa ideia, né? A existência, ela é o ponto zero. Não dá para pensar, né, de outro modo, senão que a existência é o ponto zero. Que existimos, o fato de que existimos. Né? E aí o que ele tenta fazer? Ele tenta analisar o fato de que existimos, né? O existir, nas suas condições mais básicas de estruturação. Né? E, enfim, né, a análise que ele faz na primeira parte vai mostrar o quê? Sim, né? Como que esse ser humano, né, então se caracteriza aqui como, né, um ser no mundo. Como ser com. Então, vamos dizer, você tem uma intersubjetividade que é constitutiva da nossa existência. Porém, é igualmente constitutivo da nossa existência, é isso que ele está agora nos mostrando, que tendo partido daqui, né, e aí, né, essa impessoalidade, ela é constitutiva, né, quer dizer, o ser com ele tem um caráter impessoal, a possibilidade de, vamos dizer, compreender-se como uma singularidade. Essa compreensão como singularidade, por que ela é possível? Por causa da angústia. A angústia decorre de uma experiência em que todos os sentidos dados, todos os significados, toda a rede de significados dada, né, nesse âmbito, subitamente se revela desprovida de um caráter de verdade absoluta. Ela não, por quê? Porque ela não tem como ser mais verdadeira do que o simples fato de existirmos. Uma vez que se deu essa possibilidade, se coloca a possibilidade de uma, digamos assim, desalienação. Certo? De fato, ele está pensando isso como estruturas existenciais do ser humano. De certo modo, vamos dizer, o que né, uma tradição como a marxista estaria fazendo? Dizendo o seguinte, olha, isso aqui é o ponto zero, isso aqui é bobagem, isso aqui é bobagem, só que você tem uma impessoalidade, digamos assim, originária, saudável, que é pervertida historicamente. Eu não sei, assim, eu acho que, por exemplo, o Zimmel, que ele não é um marxista, né? Inclusive os marxistas não gostam dele, ele está na escola weberiana, né? Mas o que ele diria? Que não tem como você ver conceitos fora de uma história de um desenvolvimento, né, biológico, cultural da sociedade, porque ele é um sociólogo, né? Ele ainda está na base, enfim. Mas o Heidegger também diz isso. Não, sim, não, mas existe também a gente pensar na existência em seus limites, né? Sim. Isso ultrapassa a dimensão da história e do desenvolvimento social. Mas você só consegue fazer isso munido do repertório que você tem enquanto ser histórico, né? Então,
histórico. Mas eu acho que a ideia de ser histórico, na forma como ela aparece nessa questão do tempo, de existência, ela é distinta no Marx. O Marx vai falar que o primeiro homem tem que existir para fazer história, da mesma forma. Só que daí ele não vai tanto, ele vai para as condições de vida material. Sim. Uhum. Eu acho que é um outro. Mas o Heidegger também vai para as condições materiais. Se a gente analisa o capítulo sobre o mundo, né, ele está tentando caracterizar, eu diria, né, o ser aí na sua materialidade mais elementar. Não, ele vai, com certeza. Mas Porque... o que a crítica fala, né, sei lá, o Marx falaria sobre isso. Falaria que o que o Heidegger está vendo como limite de existência, ele não consegue ver o limite de existência de verdade, porque essas estão determinadas pelo tempo social, histórico e econômico dele. Então, o que ele está determinando como existência é o que a sociedade dele está determinando como existência. Então, ele não consegue achar esse ponto originário que ultrapasse, né, pule o espírito material. Sim, mas se é assim, então isso conduz a um relativismo de caráter total. Não. Claro. A ideia do motor é que assim, a base é material. Não teria esse ponto de vista existencial. Tem um ponto de vista do materialismo histórico dialético. Então, tudo que a gente pode falar é aquilo que a história nos montou e nos fez. Sim. Logo, a interpretação marxista da história também é fruto da história. Sim. Né? Sim. E é dialético. Eu sei, mas digamos, qual é o valor de verdade dela? O valor de verdade dela? Qual é a verdade que ela pode ter? Não sei se eu entendi. Ué, qual é a verdade? A teoria é verdadeira? A teoria do... A verdade é sempre a verdade histórica. Então você não tem uma verdade que esteja fora de um determinismo mesmo histórico. Mas o Heidegger não é diferente. Eu acho que é diferente no sentido de... Ele acha que tem coisas que ultrapassam essa base, inclusive ele jamais concordaria, como o marxista sempre fazia, de que o materialismo dialético teria uma base científica. Em segundo lugar, os limites da existência ultrapassariam essas dimensões que os marxistas consideram como fundamentais, como, por exemplo, o motor da economia, a diferença entre infraestrutura e superestrutura. Enfim, diversas então, mas toda essa teoria sobre superestrutura e infraestrutura pode ser um equívoco ao qual Marx foi induzido pelas condições históricas dele. Com certeza. Sim, é por isso que o marxismo, em tese, sempre se atualiza, sempre se reformula. Se atualiza, se reformula, mas tem tendências bem dogmáticas, né? Acho que, por exemplo, quando eu acho que o Adorno e o Horkheimer, eles enfrentam esse problema logo no começo da dialética do esclarecimento, dizendo assim, olha, nós temos como é que é? Chama uma petição de princípio, que é a defesa da liberdade. Enfim, alguma coisa assim. Uma petição de princípio que é a defesa da liberdade? Assim, Eu não conheço. tem vamos dizer, um valor orientando a pesquisa, né? No fundo, a teoria crítica ela opera o quê? Com a ideia de que é preciso fazer um diagnóstico de época e que é preciso ter um ideal emancipatório guiando o fazer teórico. Esse ideal emancipatório vamos dizer, tem um caráter assim de ponto zero, digamos, né? Certo. Porque se você não... Sim, enfim, essa é uma discussão interminável, né? Mas é como círculo hermenêutico, né? Se você não coloca um ponto zero, né, você não consegue sair do relativismo, em última instância. Sim. Eu acho que então, por isso o Heidegger concordaria. Tem ponto zero. Ainda que a questão do superestrutura e estrutura, a ideia de estrutura material aparece no Marx nos anos 40, mas a ideia de a nomeação de uma superestrutura e uma estrutura, ela aparece num resumo que o Marx vai fazer sobre o desenvolvimento do materialismo dele até então, na introdução, no prefácio da introdução à crítica da economia política. 1859, um texto corrido para você tentar levar uma metodologia desenvolvida em muitos anos. O que ele diz ali? Sobre a infraestrutura. Da superestrutura e da infraestrutura.
tá pegando ali dos textos que ele está se remetendo, porque daí ele cita a ideologia alemã, ele cita um monte de texto, a coisa é muito mais complicada do que uma determinação direta, que é o que ele dá a entender nesse prefácio. O problema é que também grande parte da teoria marxista depois parte desse prefácio e desloca um determinismo econômico de uma forma que não está diretamente no Marx. É bom, aí a gente vai entrar, tem muitos meandros nessa discussão, mas... Assim, seguindo o próprio Heidegger, né, sobre Carta sobre o Humanismo, ele mesmo põe o existencialismo como incompatível ao marxismo. Ali está bem explícito isso. E aí ele explica justamente essa questão, digamos, do ponto zero. Existe ali uma questão para ele anterior. Existe para ele uma questão do existencialismo que é anterior à questão do marxismo. Esse é o ponto, que seria os limites da existência, assim, se você pegar, sei lá, o Yates, ele coloca ali as determinações do limite da existência. Uma delas, grande, é a morte. A situação limite máxima da existência ali, né? Enfim, eu também acho que ele copiou muita coisa da teoria dele da morte do Jaspers, mas ali ele coloca, assim, são os limites existenciais. E nos limites existenciais é que, de certa forma, aquilo ali ultrapassa uma dimensão que é meramente ou cultural ou social, enfim. E explicitamente os dois estavam querendo fugir um pouco da dimensão histórica e cultural. Não necessariamente nem social, mas a dimensão histórica e cultural era algo do interesse deles, porque eles queriam, né, não queriam fazer um culturalismo, que eles consideravam a morte que era relativista, o historicismo e o culturalismo da época dele, que não é o marxista, tá, gente? É outra coisa. A morte, assim como nada, vem com a experiência da angústia, que é uma experiência, né, que justamente, né, o esforço do Heidegger é mostrar como essa experiência ela faz todo sentido, digamos assim. E uma vez, se nós aceitamos essa ideia de que há essa experiência, ou de que pode haver, né, ela vai, de certo modo, limitar o alcance desse relativismo histórico, digamos assim. Porque e aí isso se conecta com a ideia de espanto, né? Que ele fala no que é isso, a filosofia, que está lá nos gregos, né? Que é um espanto com o mero fato de que existimos, né? Quer dizer, que é uma coisa que o Wittgenstein também, eu estava lendo esses dias, né? Tem um ponto interessante ali de contato, ele tem uns comentários sobre o Heidegger e tal. Quer dizer, para ele também, né? Há um espanto com o fato de que existimos, né? Há um mistério, enfim, né? Há uma questão aí. E essa questão, ela é uma questão, vamos dizer, que faz sentido, enfim, né? Claro, acho que aí tem um círculo vicioso mesmo, né? Faz sentido para o ser humano, enquanto, né, ser aí, ser no mundo, etc. Mas, é claro, eu acho que não tem como deixar de reconhecer que o Heidegger tem nisso uma pretensão universalista, no sentido de falar, olha, todas as sociedades humanas de que a gente tem notícia tem algum tipo de inquietação, né, com eu acho que o existir. Ele pegou um conceito que estava sendo discutido na época de alienação e ele tem uma base conceitual que é cristã. E aí é outra coisa. Eu realmente acho Sim, uma opinião, mas enfim, né, uma chave de leitura. Mas no diagnóstico há uma concordância. E aí se a gente pensa no diagnóstico... Não, a alienação, a descrição, o conceito são muito parecidos. É isso mesmo. Então, mas a questão ele está dizendo, olha, é natural, o ser humano ele cai no mundo, em sociedade, ele tende a pensar como os outros pensam. Né? Não é assim, é só a gente observar um bebê nascendo e crescendo. Né? A gente pensa como os outros pensam. Né? Só que existe a possibilidade, em um determinado momento, de você se questionar, se perguntar sobre por que você existe. Que é a pergunta que vem com angústia. E essa é uma pergunta que, me parece, né, independe do contexto histórico. Mas, claro, né, você pode dizer que é uma frescura de burguês. Eu acho que não... que é o que o Lukács diria. Isso, Eu não sei se para o Marx não pergunta... Não, para o Lukács seria. Seria uma frescura de burguês. Naquele
destruição da razão. Da razão. Embora... Mas na ontologia do ser social ele coloca simplesmente assim, o marxismo ele tenta fazer, né, os pontos mais importantes, né? As tonalidades afetivas não seriam esses, né? Eles não são o crivo da análise, né? Esse é o ponto, né? Aí ele tenta distanciar o marxismo de uma análise psicológica e ele vai ter que enquadrar, de certa forma, o existencialismo uma coisa assim. Sendo que, enfim, os existencialistas não gostariam nem um pouco disso, né? Nem os fenomenólogos, de ser tratado como psicólogos. Agora o George Simmel. Ele estava ligado com a sociedade analítica. Ele é psicólogo, né? O que pode dar a semelhança do Simmel dentro da... É uma incorporação de uma leitura pessimista do Freud dos anos 20, que o Marcuse viu com uma afinidade com Heidegger, muito forte. E é engraçado ter lido, você pegar para ler o Freud pelo Marcuse, porque vira um Freud heideggerizaado. Ele heideggeriza inclusive o Marx. Mas o Simmel é muito psicológico. E daí quando você volta pro Freud, você lê o Freud com uma lente condicionada pela leitura do Marcuse, que faz você ver um sentido de uma tragédia muito mais iminente no Freud, onde ele está falando não que a humanidade vai se destruir, mas ele está falando que não existe sociedade sem mal-estar. Então, eu tenho essa... É uma interpretação que fazem do Heidegger, há uma crítica nesse sentido também, né? De que a impropriedade, ele coloca, acho que tem um comentador estadunidense que fala que o Heidegger mostra que dentro do ser humano há o mal. Enfim, acho exageradamente radical essa interpretação da impropriedade, né? Eu tento entender a impropriedade, assim, porque o Heidegger ele tenta mostrar que a decadência não é algo pejorativo, ele fala isso algumas vezes, né? Ele tenta tirar essa carga cristã, assim, de queda, de enfim. Se bem que no 53 tem uma passagem, acho que você já ia passar para o 53? Não, só a metade dos períodos. Não teve. Enfim, é só em que ele vai dizer, no segundo parágrafo do 53, né, com a fixação do conceito existencial da morte, também se fixou aquilo com que um autêntico ser para o fim deve poder relacionar-se. Além disso, caracterizamos o ser para a morte inautêntico e assim indicamos proibitivamente como o autêntico ser para a morte não pode ser. Com essas indicações positivas e proibitivas, tem de ser possível projetar a estrutura existencial de um ser para a morte autêntico. Esse parágrafo, a meu ver, na discussão sobre se tem ou não tem ética em ser e tempo, né, é um prato cheio para quem defende que tem. Ou seja, que haveria algo de positivo, né, nisso tudo que ele está caracterizando como um projeto, né, autêntico, né, um projeto existencial de um ser para a morte autêntico. Isso, de algum modo, quer dizer, isso é preferível, em um certo sentido, ter uma valoração positiva por oposição ao impessoal, né? O que ele fala lá no começo é que um não tem mais ser do que o outro, quer dizer, um não é mais real do que o outro, por exemplo, né? Mas eu acho que, enfim, mas claro, isso é uma discussão polêmica, né? Não tem muito fundamento. Assim. Não sei se um dia a gente vai saber. Que isso tenha uma inspiração cristã, eu acho muito verossímil também. Isso né? daí é uma coisa que eu defendo mais, assim. Mas... Eu acho que tem muito mais essa ideia de é inevitável uma queda, é inevitável viver de uma maneira que não seja voltada à verdade, que aí seria mais a ideia cristã, né? Você não vai cair iluminado, etc. É uma coisa que está muito forte nos escritos que o Heidegger se inspirou do Agostinho, né? Porque o Agostinho você tem vontades Sim. do qual te levam para a queda e do qual te levam para a verdade. E elas entram em choque, elas são ambíguas, sua vida vira, né, um transtorno. Né? E, enfim, no choque da vida, nesse você pode encontrar a beata vida ou não. Né? Então eu acho que, enfim,
tem vários aí indícios fortes de que ele se baseou nessa parte da filosofia dele. Né? Então, acho que Bom, vamos tentar terminar então. Quer dizer, não vai dar tempo, mas Eu tava falando tanto você agora conseguir. da tentativa de encobrir, que é a morte é uma possibilidade certa a cada instante. Eu vou Mas você, de repente, se quiser ir para o 53, né? correr aqui. Eu acho que do 52 a única parte que eu destaquei, que tá no comentador que eu falei, Thompson, né, que é que o Dasein sobrevive à sua morte. Né? Uma coisa, ele fala toda hora, o Thompson, né? Fala toda hora que isso chama atenção, que isso é esquisito. Né? Eu coloquei nas palavras do Thompson. Né? Isso está no parágrafo 15, está na página 42. Que ele está discutindo, né, que de novo essa coisa do evento, né, tipo, não é um evento que morreu já era, a gente está diferenciando esses conceitos, e aí o Thompson pega isso, né. E no final é só ele perguntando, né, se é possível que o Dasein compreenda esse ser para o fim, de forma própria, e como acessar isso, né. Os últimos parágrafos dessa sessão. No 53, ele vai começar, né, perguntando, né, qual é a forma própria de uma atitude própria, né, de pôr-se diante da morte, logo no parágrafo 1. Aí ele vai continuando. Essa coisa do proibitivo, né? Vou citar. E o ser para a morte não pode fugir da sua possibilidade, mas própria ou fugir dela, né? Eu esqueci de falar, no 52 ele fala, né, desses caracteres que estão voltando toda hora e que vão ser mais bem elucidados aqui, né? Deixa eu ver aqui a parte mais importante. Falar. Aqui no quarto parágrafo é que ele fala do suicídio, né? Sim. Eu diferencio com um exemplo. Senão você poderia pensar que o suicídio é uma forma de realizar isso, né? Que ele tá falando. E não é um caso. E aí ele vai colocar os conceitos, né, desse realizar, né, a diferenciação, né? Então ele coloca o esperar, né, a espera, e esqueci o que ele usa, estou aqui procurando, não estou achando. De empenhar-se, né, nessa realização. Ele fala, bom, a espera, ela não é simplesmente, ela não é como ocupar-se, né? Ela é de certa forma uma diluição da possibilidade, né, de algo que você sabe que vai chegar. Quando você espera algo, você espera, nesse caso a morte, né? Você está diluindo essa possibilidade na espera, né? No próprio esperar, né? Isso ele coloca em dois parágrafos, né? O 6 e o 7. A diferença entre ocupar-se, esse buscar que ele está falando lá no 4, que ele fala do suicídio, por exemplo, e a questão da espera. Deixa eu ver. Aí, continuando aqui. Ele fala do desentranhá-la, né? Desvelar. Ele deve se relacionar com a morte para que ele possa revelar essa possibilidade, né? Revelar ela como possibilidade. E eu acho que entra nessa questão, vai entrar na antecipação, né? Essa questão a palavra? Não é estranhamento, Alienação? Não, você ficar. Você usou. Se você ficar embasbacado assim. O espanto. Espanto.
eu acho que essa coisa do espanto vai entrar, né? E assim, me parece, não sei se eu estou viajando, mas me parece que não é uma questão com a morte especificamente, né? Você pode ter esse espanto, essa relação com esse ser para a morte, que vai revelar o todo, né? O Dasein todo, de experiências que são, no limite, até mundanas, né? Não sei, né? Penso, por exemplo, acho que na Paixão Segundo GH, né? Que é tudo um cotidiano ali que causa um espanto na personagem, que causa uma série de reflexões, que até é chamado, né, de existenciais, né? Uma crise existencial na personagem a partir de algo cotidiano, né? Então acho que o espanto, que a gente estava falando agora, eu ia comentar isso antes, mas como a gente falou em 53. O Raul está aqui do lado, mas esse espanto pode ser, ele está perto da náusea do Sartre. Tá. Eu acho que... Eu não valia. Não, o espanto, acho que não, né? Acho que a angústia, sim. A angústia. Claro que aí a gente teria que relacionar a angústia com o espanto, acho que seria possível também, né? Mas o espanto é aquilo, é o Talmazen, né? Dos gregos, né? Que o Heidegger, no texto Que é Isso a Filosofia, que é de 55, né? Ele mobiliza essa noção. Não tem no comecinho do CLT também? Que ele fala? Talvez, eu não estou lembrando de Platão, cabeça. eu acho que sim. Mas ali há a perplexidade diante do fato de que não sabemos como responder à questão do ente, do que é o ente, né? Mas eu não sei se a palavra grega é Talmazen ali. Enfim, mas eu pensei nisso. Eu acho que eu chutaria que não, mas não tenho certeza. Como o Heidegger. Não sei se alguém tem medo do Fausto. Enfim, aí ele vai falar da antecipação, que eu acho que também, né? Eu acho que é isso que denota muito a questão da temporalidade, está sempre aí, né? As palavras que usam, antecipação, né? Ainda não, são palavras que têm relação com o tempo. É uma forma de compreender o poder ser mais próprio do Dasein, né? Isso daí. E ele vai se compreender, né? Que o final, como eu já falei essa expressão antes, tá no Thompson, eu escrevi de cada de um jeito, que é o projetar sem projeto, né? Ou seja, como um mero projetar. Então você escolhe os projetos da vida. Você tomar consciência, entre aspas, não é uma palavra ruim, consciência, mas você tomar consciência disso, né? Que você é um projeto sem projeto definido, né? A priori, quando você nasce, uma coisa teleológica. E ele chama a atenção que compreender tem a ver com você compreender as possibilidades do ser, né? Que são desveladas no projeto, em cada projeto. Você vai ter essa parte que o Mulhall, aqui do Blackwell Guide, né? Do Heidegger, destaca que essa coisa acumulativa, né? Dos conceitos que o Heidegger vai colocar. Que aí começa, né? Ele vai falar do próprio, né? Então a possibilidade é a mais própria, a morte é a possibilidade mais própria. A possibilidade mais própria é irremissível, assim por diante. Esse modo, né, cumulativo de falar, porque o Heidegger vai, a cada coisa que ele junta, né, cada conceito que ele vai juntando, ele vai eliminando tudo que não é a morte, né? O Mulhall ele dá até um exemplo, né? Eu também não posso experimentar o espirro do outro, né? Mas o espirro não entra em todas as outras, né? Irremissível. Né? Então, a cada camada que ele vai colocando para caracterizar, né? A morte, nesse sentido, você vai excluindo tudo aquilo, fazendo ela ser um fenômeno, né? Único. Então ele vai falar, né? Ela é mais própria. Tem justamente essa questão com a separação, né, pessoal. Ela é irremissível, né? Então, antecipar-se a morte singulariza o Dasein, né? Então, ele até fala, né? Isso não significa que você exclua o ser com, o ser junto, né? Só que você vai ser com em referência à sua singularidade, né? Tem depois insuperável, né? Então é irremissível,
é própria, irremissível e superável. Então, a antecipação liberta o Dasein para a insuperabilidade. Né? Então tiraria, eu não sei se eu entendi certo, mas tiraria dele tudo atenuante, né? Que é posto pelo impessoal. Né? Então não tem nenhuma coisa que possa te tranquilizar nesse sentido de que não, vai morrer, mas tem um paraíso depois, mas tem uma outra vida, mas você vai continuar nos seus filhos. Ela é insuperável, né? Você vai morrer e você vai morrer. Não sei se é isso. A possibilidade mais própria e irremissível, insuperável, é certa, né? Voltando à questão da certeza que ele estava falando antes. Então, o caráter certo da morte permite que o Dasein se antecipe, né? Então, como ele sabe que ele vai morrer, ele pode se antecipar ao seu fim. Eu pulei essa parte, não sei porquê. E aí que ele fala de perder-se nas coisas. Quando ele falou de perder-se nas coisas, que eu pensei na classe de espectro. Então, que não é só a reflexão sobre a morte diretamente, né? No velório você vai ter uma reflexão existencial, né? Pode ser com coisas do cotidiano. Isso não sei, estou viajando. E acho que é o último, esse aqui. O indeterminado, né? Então é mais própria, irremissível, insuperável, certo e indeterminado. Né? O Dasein, quando ele compreende, né, essa determinação, ele se abre a essa ameaça sempre presente, sempre constante, né, que está sempre ali. Não pode ser ignorada. E essa abertura dessa ameaça, né, se dá pela angústia. E o ser para a morte é angústia, né, ele fala aqui, que nos aparece como que aparecia, né, eu entendi dessa forma, aparecia lá na cotidianidade ou de forma, digamos, imprópria, como um temor, né, é disfarçada como temor, não como essa angústia existencial, ontológica. Né? E aí, por fim, eu destaquei aqui, deixa eu ver, falar isso. Em suma, né, ele faz um resuminho ali no finalzinho. A antecipação abre para o Dasein a possibilidade de ser próprio, mas faz isso na angústia, né? Então essa questão, né, de, ao mesmo tempo que é uma coisa, não sei se libertadora, né, mas enfim, libertadora é você escolher assim, o modo próprio de ser, mas isso é feito na angústia. Não sei se é isso, mas me lembrou o Tolstói, mas me lembrou o Dostoiévski, né? Tem o Ivan Karamazov, tem aquela passagem que ele fala do grande inquisidor, né? Que o grande inquisidor ele quer prender Jesus Cristo, Jesus volta de novo, né? Para a Inquisição Espanhola. Aí o cara da Inquisição Espanhola vai prender Jesus porque ele odeia Jesus, que Jesus deu a liberdade para as pessoas. A liberdade é horrível. Então essa coisa de você escolher propriamente quem você é, né? Pra, sei lá, tatear os termos aqui do Heidegger, é horrível, né? Então a função da igreja, ele fala isso, né? A função da igreja é acabar com o legado de Jesus, assim. Lá nos Irmãos Karamazov. Eu acho que é isso. Falei bastante rápido. Final? Pra quem respeita ao bar, né? Enfim, acho que a gente acabou entrando também em muitas questões antes, né? Que estão aqui no 53. E, enfim, se necessário a gente volta também no Heidegger, em particular no Ser e Tempo, a gente acaba sempre voltando, né? Ele repete também. Mas então, retomamos na semana que vem. Quem que faz o seminário? É o Guilherme. Ah, é o Guilherme, tá certo. Tá certo. Ele falou comigo antes. Tá certo. Tá bom.